Fala, turma! Pós-jogo de Cruzeiro e Chapecoense, jogo de ida aí da Copa do Brasil. O confronto terminou no 0 a 0, tudo muito em aberto para o jogo de quarta-feira, onde aí sim a gente vai ter a definição lá no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Desse jogo das oitavas de final, uma oitava de final de uma forma geral, né? Uma rodada que, vamos confessar, né? Duelos bem abaixos. Só dois jogos saíram com vantagem, né? Que foi o Palmeiras batendo o Fortaleza e o Internacional, aí depois da derrota pro Cruzeiro, vem conseguindo resultados interessantes, né? Bateu o Corinthians hoje, também leva essa vantagem pro jogo de volta. Like no vídeo, se inscreva aqui no canal, é sempre muito importante ter o apoio de vocês pra gente seguir produzindo conteúdo aqui no YouTube, né? Talvez você acompanhe o vídeo, não é inscrito, então deixa aí o like, se inscreva. Vamos primeiro passar ali pelo que foi o duelo em si, né? Aquele panorama, e depois a gente vai destrinchando melhor cada ponto que eu acho que deve ter um pouco mais de atenção da nossa parte, né? A partida começou com o Cruzeiro tomando iniciativa, né? A postura da Chapecoense foi de um time mais reativo, que abaixou um pouco o bloco de marcação e deixava o Cruzeiro ali tocando bola de um lado para o outro. O Cruzeiro não conseguia infiltrar e foi assim nos primeiros minutos. Depois a Chapecoense começou a sair um pouco mais para o jogo, principalmente pelo lado esquerdo, tinha uma certa facilidade, digamos assim, para chegar por ali, foi levando algum tipo de perigo pro Cruzeiro, mas também nada que obrigasse o Otávio a fazer grandes defesas. Os chutes que iam no gol normalmente eram bolas centralizadas, o Otávio não tinha tantos problemas para poder defender. E o Cruzeiro, que por mais que tinha controle da partida, não conseguia criar grandes oportunidades e as que tinha também não conseguia finalizar. E a Chapecoense, com o decorrer dos minutos, perdão que eu ainda tô um pouco gripado, a gente tá voltando assim, hein, então tem hora que dá uma agarrada aqui. A Chapecoense, com o decorrer dos minutos, foi vendo que não era um bicho de sete cabeças do Cruzeiro, que não tinha. Que dava pra tentar chegar um pouco mais e foi achando espaços, principalmente pelo lado esquerdo, e incomodou muito o Cruzeiro ali a partir dos 25 minutos até os 30 minutos. Foi mais ou menos isso. Um jogo onde Gerson e Matheus Pereira ficaram devendo, não foi um bom jogo dos dois armadores do time do Cruzeiro. A gente comentou no jogo contra o Curitiba o quanto que é importante que esses dois meio-campistas estejam bem, que são jogadores que destravam o jogo do Cruzeiro. Nessa noite eles não estavam bem e o Cruzeiro sentiu muita dificuldade. A gente teve uma surpresa na escalação, digamos surpresa entre aspas, é um jogador que já tem rodagem na equipe principal do Cruzeiro, que foi a entrada do Kaique Kenji no lugar deixado pelo Felipe Moraes, e aí sim a surpresa, que foi a entrada do Lucas Vidalba justamente na vaga deixada pelo Gabriel Rojas. E ainda foi uma coincidência porque no pós-jogo do Curitiba eu comentei, né? Falei, olha, o Arthur Jorge talvez vai querer utilizar o Vidalba como esse lateral em algumas oportunidades. E hoje foi justamente isso. E na coletiva ele foi perguntado, se não me engano, até pelo... Não sei se foi o Pansieri, da Tetiai, ou o Eduardo Leal, da Rádio Fã. Um dos dois perguntaram ali, questionaram sobre essa questão da escolha do Lucas Vidalba. E o Arthur Jorge falou, porque a gente sabia que tinha um Marcinho naquele corredor, era um jogador que tinha que ter uma atenção redobrada para ele. E por isso ele entrou com o Lucas Vidal, porque era alguém que, por mais que participou muito, e vale ressaltar que o Lucas Vidal não jogou como um terceiro zagueiro, ele jogou como um lateral, que apoiava, que chegava ao ataque, mas que também tinha essa atenção muito especial com o jogo do Marcinho, né? E o Vidalba fez essa função. Acho que conseguir, se essa era a intenção do Arthur Jorge, funcionou, porque o Marcinho não teve grandes oportunidades. É natural que o jogo passasse mais pelo lado esquerdo da defesa do Cruzeiro, né? Por conta de ali ter os jogadores. O jogo passou, na verdade, mais pelo lado esquerdo do ataque da Chapecoense, né? Então, pelo lado que o Fagner defendia, né? Que o Bolasso chegava muito por ali, o Giovanni Augusto caía para fazer esse 1-2 com o Bolasso, aparecer como opção, né? O Bolasso não joga como centroavantão de área, por mais que nessa reta final de carreira ele tá jogando mais assim, mas sempre foi um ponto, então é natural que ele volte a fazer essa beirada em algum momento. E funcionou essa questão do Lucas Vidal pelo lado esquerdo. A Chapecoense não teve grandes oportunidades por ali e o Vidal conseguiu levar vantagem nos duelos defensivos. Nos duelos ofensivos, acho que depois de alguns minutos ali, o Arthur Jorge poderia ter colocado o Cauã Moraes, ou então colocar o Rojas antes, né? O Vidalba acabou sentindo um desgaste ali nas duas pernas, por sinal ainda. E aí sim, entrou o Gabriel Rojas, acho que dava pra ter adiantado
porque em algum momento ali o Cruzeiro precisava propor mais do que se defender, né? Levando em consideração que a Chapecoense já estava de bom tamanho, já estava de barriga cheia, esse empate que ela conseguiu lá na Arena Condá. O Cruzeiro voltou melhor no segundo tempo, com os meias se aproximando mais, o Matheus Pereira voltou melhor, o Gerson voltou melhor, com uma capacidade maior de associação. Mesmo assim, não conseguiu concluir, teve grandes oportunidades, mas uma noite apagada do Caio Jorge, que não conseguiu aparecer pro jogo. E aí, eu vou falar aqui pra reta final, que naqueles pontos que eu gosto de destacar com o maior tempo, mas foi um jogo onde a Chapecoense não deu espaço pro Cruzeiro e o Cruzeiro não tinha alternativas no banco de reservas para mudar esse estilo de jogo, né? Ter um atacante mais de área, para ter Fagner e Gabriel Rojas mandando bolas para a área, não tinha isso. A Chapecoense fechou muito bem o meio, não deixava o Cruzeiro penetrar, compactou muito o bloco, dava pouco espaço entre linhas, então o Matheus Pereira tinha que se movimentar muito, o Caio Jorge por vezes aparecia longe a metros e metros da área para poder receber bola, porque dentro da área não tinha esse espaço, e o Cruzeiro pareceu controlar o ritmo do jogo e, assim, evitou maiores riscos para levar essa decisão para casa. Eu acho que depois ali dos seus 30 minutos de segundo tempo, acho que o Cruzeiro também achou bobeira ir para cima, propor jogo. Talvez entendeu que, olha, o empate aqui na Arena Condá é ok, a gente vai decidir no Mineirão. Acho que os jogadores sentiram muito o ritmo de jogo de 2 partidas fora de casa, teve pouco tempo ali, a maioria do tempo basicamente é de viagem, né? Porque tava do duelo contra o Curitiba, vai pro jogo contra a Chapecoense, teve pouco tempo para descansar e por isso talvez tenha um sentido maior esse ritmo de jogo. Acho um jogo meio preguiçoso do Cruzeiro, sabe? Um time que em algum momento, né, não estava bem fisicamente. O Arthur Jorge comentou isso na coletiva, falou que a equipe estava lenta, que a equipe não estava no ritmo que precisava estar para esse duelo, que não foi uma noite brilhante. De novo, o Arthur Jorge comentou ali na coletiva que o Cruzeiro tem problemas de finalização, não consegue concluir as jogadas. Teve o gol anulado do Kaique Kenji por assim, aquele tipo de impedimento que a gente não tem impedimento semiautomático na Copa do Brasil, mas se tivesse, era aquele lance definido no detalhe, e por mais que a gente tenha... O futebol brasileiro, a gente nunca vai deixar de discutir de algumas coisas, né? Tem influenciador aí que fica discutindo com imagem, né? Enfim, talvez isso é um momento pra gente conversar depois, né? Mas um impedimento no detalhe do Kaique Kenji, numa jogada que o Cruzeiro tem tentado recorrentemente nas partidas em cobranças de escanteios, né? Que é essa bola no segundo pau, que o Fabrício Bruno escora pra área pra alguém chegar, né? Dessa vez funcionou muito bem. O Kaique Kenji, pela imagem que a gente tem ali da linha de impedimento, por um detalhe muito, muito, muito pequeno, estava impedido. Talvez poderia ter mudado completamente essa reta final desse jogo do Cruzeiro, né? Boa partida do Kaique Kenji, assim, gostei do que o menino entregou. É um bom jogador que já vem há alguns anos aí na equipe do Cruzeiro principal e boa partida dele e que cada vez mais tem mostrado mais personalidade, tem ido mais pra cima, tem ganhado confiança, né? E que vamos ver como que vai ser essa reta final aí essa temporada do Kaique Kenji com a camisa do Cruzeiro. Agora que a gente comentou sobre todo esse jogo, né, como que foi esse duelo, como eu comentei aqui de cada ponto, mais uma partida onde o Cruzeiro tem extrema dificuldade de criar contra equipes que fecham, que conseguem se compactar muito bem defensivamente e que o Cruzeiro não tem espaço, não tem campo para correr, né? E o mais doído, pelo menos que eu imagino que é o maior problema do Cruzeiro, é que o Cruzeiro não tem opções para mudar esse estilo de jogo. Como eu comentei aqui enquanto eu falava do jogo, o Cruzeiro ele não tem uma peça hoje que você consegue colocar no lugar do Caio Jorge para ser um atacante mais de área, para um jogo onde você não tem espaço para correr, onde você não consegue colocar o Caio Jorge a 20, 30 metros do gol. Você não tem uma opção de colocar o Gabriel Rojas, colocar o William e esses dois jogadores, que seja o William, seja o Fagner, mas que esses jogadores fiquem jogando bola na área e um atacante que tenha mais presença de área na bola aérea, um cara que faça pivô, que consiga segurar a marcação entre os zagueiros e mais uma vez o Cruzeiro teve dificuldade, né? Então,
quando não tem esse espaço no ataque, o Cruzeiro tem muita dificuldade de criar. Hoje, contra a Chapecoense, foi exatamente isso. O Caio Jorge, por várias vezes, ele tinha que sair da área e ficar metros e metros e metros do gol para poder aparecer como opção, dar uma carimbada na bola e tentar abrir um espaço nas costas dele. E a Chapecoense, muito bem coordenada, conseguia se defender ali com uma certa tranquilidade e o Cruzeiro não conseguiu produzir a partir daí. Então, fica aqui, mais uma vez, já comentei isso em outras oportunidades, para mim é crucial o Cruzeiro ir atrás de um atacante para fazer sombra com o Caio Jorge e um atacante para mudar a característica. O Cruzeiro tentou o Chico da Costa, não deu certo, e eu acho que tem que seguir em busca de um atacante de área, alguém que possa, quando o Cruzeiro, uma noite onde as coisas não estão funcionando, o Cruzeiro possa simplesmente jogar a bola na área e tentar a sorte, né? Nesse momento, o Cruzeiro não tem essa opção dentro do seu elenco. Para falar também, uma partida onde Gerson e Matheus Pereira estiveram muito abaixo. E mais uma vez, como eu comentei aqui durante o jogo, o Gerson e o Matheus Pereira são dois jogadores cruciais pro estilo de jogo do Cruzeiro. Um é um armador que fica ali no terço final distribuindo passe, e o outro é um cara que pega a bola na defesa e consegue fazer essa transição da defesa pro ataque, né? O Matheus Pereira sendo esse armador mais próximo da área e o Gerson sendo esse cara que faz a transição entre defesa e ataque. E quando esses dois jogadores não estão numa boa noite, o Cruzeiro tem muita dificuldade de criar, e isso é completamente natural, porque são dois jogadores que, como eu comentei aqui em outras oportunidades, são jogadores diferenciados, né? E dessa vez, mais uma vez, a gente viu ali dois jogadores que talvez estejam desgastados pela partida que tiveram contra o Curitiba, mas que não estiveram nas suas melhores noites, e o Cruzeiro não tem um repertório, não tem um banco. O Matheus Henrique, eu acho que entrou tarde, poderia ter entrado antes, porque é um jogador que cada vez mais vem fazendo bons jogos. Hoje teve pouco tempo para ter essa amostragem, digamos assim. E o Matheus Pereira muito marcado. Eu acho que sentiu muito impacto físico. E também nessa noite, o Chapecoense colocava 2, 3 jogadores em volta do Matheus Pereira. E em um espaço muito reduzido, onde o Cruzeiro também não conseguia fazer grandes movimentações. Pelo menos assim foi no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro já conseguia fazer uma associação maior entre outros jogadores junto com o Matheus Pereira. Mas aí a parte física pegou e o Arthur Jorge teve que fazer a mudança, mais uma vez colocando o Bruno Rodrigues. O Arthur Jorge falou na coletiva que ele não é o reserva do Matheus Pereira, e quando ele entra para fazer mais uma função de segundo atacante do que propriamente de camisa 10 armador. Mas pesa muito, o Matheus Pereira é o ritmista do Cruzeiro. Quando ele não tá em campo, dificilmente a gente tem esperança que possa sair algo ali diferente do jogo, né? E falando do meio de campo do Cruzeiro, como eu falei aqui do Matheus Pereira, falei do Gerson também, uma partida muito, muito, muito abaixo do Lucas Romero mais uma vez. O Lucas Romero, desde a retomada da Copa do Mundo, desde o retorno, o Lucas Romero ele não fez uma grande partida com a camisa do Cruzeiro, e hoje, mais uma vez, assim, e até me surpreende ele ter feito os 90 minutos, levando em consideração que o Zé Lucas tá no banco de reservas, já tá à disposição do Arthur Jorge, era um jogador que vinha jogando pelo Sport, que já tá treinando com o Cruzeiro aí há 1, 2 semanas pelo menos. Então, assim, poderia ter feito a sua estreia nesta noite contra a Chapecoense e talvez até contra o Curitiba, porque o Lucas Romero também não fez uma boa partida. E assim, me preocupa se esse problema do Lucas Romero é físico, se é algum outro problema que até agora a gente não teve claramente exposto pelo Cruzeiro ou pelo atleta. Mas vale destacar que o momento vivido pelo Lucas Romero é de uma partida abaixo. Vamos ver se ele consegue aí voltar ao seu bom futebol que tinha lá antes da parada para a Copa, mas tem que se destacar que desde quando retornou da Copa do Mundo, o Lucas Romero não tá bem e fez hoje contra a Chapecoense mais uma partida muito ruim, errando passe, errando tempo de bola e uma partida bem negativa do Lucas Romero. E pra gente arrematar aqui, o Wesley e o Lúcio Gonzalez, os dois jogadores de beirada muito próximos de serem reforços do Cruzeiro, né? O Wesley já foi liberado, nem fez o amistoso pelo Al Nassr no último domingo, né? Ele já viaja aí para assinar com o Cruzeiro, e o Lúcio a mesma coisa, né? Já tá tudo bem encaminhado para chegar aí. E me chama a atenção que provavelmente o Cruzeiro deve seguir no mercado, né? Porque o Arthur Jorge, na coletiva, ao final do jogo contra a Chapecoense, ele comenta que o Cruzeiro vai fazer de 2 a 3 movimentações para reforçar o seu elenco. Ou seja, com a chegada do Wesley e a chegada do Lúcio Gonzalez, fica aí mais um jogador que o Cruzeiro deve procurar.
Eu imagino que deve ser o volante, né, que o Cruzeiro já comentou que mesmo com a chegada do Zé Lucas, o Cruzeiro busca um volante mais pronto. E talvez a gente pode ter nas próximas semanas movimentação maior do Cruzeiro tentando trazer esse volante mais pronto, digamos assim, para reforçar o seu elenco. Apesar também que a gente tem que se preparar, porque talvez pode ter uma mudança na zaga do Cruzeiro, né? Porque o Benfica colocou aí, tem até uma informação que saiu pelo portal do Diário Celeste, o Benfica colocou o Diário Celeste trouxe a informação, mas é uma apuração da Record, um jornal de Portugal, né? Que o Benfica colocou o Jonathan Jesus como peça principal, né, no mercado de transferências, tentando de fato colocar uma carga para negociar o zagueiro do Cruzeiro. Teve a sondagem na última semana aí do Real Sociedad, que ofereceu 15 milhões, o Cruzeiro quer 20 para negociar o Jonathan, e pode ser que o Benfica colocando o Jonathan Jesus como essa prioridade, pode, quem sabe aí, fazer um grande esforço para levar o zagueiro do Cruzeiro. O Benfica que perdeu, né, o Otamendi, né, que era zagueiro argentino que agora defende o River Plate, até pelo mesmo lado que o Jonathan joga, né? E pode ser que faça uma carga maior para levar o zagueiro do Cruzeiro e o Cruzeiro tenha que voltar no mercado para repor. Não sei se o Cruzeiro faria esse movimento de vender 3 jogadores da sua equipe principal em uma janela só. Mas também não dá pra gente duvidar de nada numa janela onde tem o Cruzeiro com tendo os clubes de fora vendo o Cruzeiro como esse clube formador e vindo atrás de jogadores de peças importantes do elenco celeste. Então é isso, amigos. Jogo de hoje, como eu disse, uma preguicinha do Cruzeiro, a Chapecoense que estudou muito. Os dois na reta final ali, eu acho que concordaram que o empate era bom para as duas partes e agora fica tudo em aberto para o confronto lá no Mineirão, no Gigante da Pampulha. E aí sim a gente vai saber quem segue na Copa do Brasil para essa reta final. Então é isso, amigos. Fico aqui até o pós-jogo aí, no jogo contra a Chapecoense na quarta-feira. Já tem logo em seguida aí. E aí a gente vai ter essa confirmação de quem segue na competição. Até mais.